O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente na tarde desta segunda-feira. O filho dele, Carlos Bolsonaro, informou em uma publicação numa rede social que o pai sentiu mal-estar na cela onde está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília. Carlos disse que o ex-presidente está sendo monitorado pelos médicos. É aguardada hoje a manifestação da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal sobre aquela manifestação a respeito do laudo médico da PF, feito aí pela Polícia Federal sobre a saúde de Jair Bolsonaro. Nesse parecer que é aguardado para hoje, Paulo Gonet vai se posicionar se a cela onde está Bolsonaro mantém estrutura adequada para a detenção do ex-presidente. O relatório feito pela PF concluiu que o local tem condições suficientes para os cuidados especiais com a saúde de Bolsonaro, como uso contínuo de CPAP para tratamento de apneia do sono, dieta fracionada, controle de pressão arterial e acesso a exames laboratoriais. Hora de receber as nossas analistas de política para repercutir este e outros assuntos aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Berenice Leite e Guta Pini se juntam a nós a partir de agora aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Começo por você, Guta. Bom dia, seja muito bem-vinda. Boa terça-feira. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos lá, terça-feira de carnaval, feriado, estamos aqui para passar junto com vocês. Maravilha. Bom dia para você, Berenice Leite, bem-vinda. Bom dia, Daniel, Guta e toda a nossa audiência. Vamos lá para mais um dia. Direto aí de Brasília, Berenice, eu começo com você, porque a gente trouxe essa informação de que hoje é aguardada aí essa resposta da Procuradoria-Geral da República a respeito do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, nesse mesmo documento que a gente trouxe há pouco da Polícia Federal, destaca também que há risco aumentado de novas quedas sem observação contínua, sem uma pronta resposta médica para o ex-presidente, que, vale lembrar, está preso desde o fim do ano passado, não é? Já cumprindo a pena também desde o início desse ano, dos 27 anos e 3 meses de prisão pela suposta tentativa de um golpe de Estado. E desde então, são muitas as ocasiões em que nós noticiamos aqui esses problemas, essas comorbidades que o ex-presidente tem sofrido ao longo de todo esse processo, desde mesmo enquanto ainda estava na prisão domiciliar, mas sobretudo também dentro dessa cela no 19º Batalhão da Polícia Militar. O que você traz de novo para a gente, Berenice? Olha, Daniel, eu acho que você foi exatamente no ponto que precisa ser evidenciado dentro desse laudo, esse último laudo feito pelos peritos da Polícia Federal, um laudo que foi exigido pelo ministro Alexandre de Moraes e que, após essa perícia, segundo ele, ficaria ali a decisão de dar o benefício da prisão domiciliar ou não para o ex-presidente, o que não aconteceu. A defesa, mais uma vez, reitera o pedido de uma prisão domiciliar humanitária. Esse laudo da Polícia Federal, por que eu disse que você chegou ao ponto específico? Porque ele é contraditório. Ele traz ali pelo menos 10 comorbidades que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já tem mais de 70 anos, é um idoso, e com vários agravos na sua saúde, inclusive por conta daquela tentativa de homicídio que ele sofreu em 2018. Eles atestam isso e, ao mesmo tempo, dizem que lá onde ele está preso, né, que o sistema prisional oferece o que ele precisa para cumprir a sua sentença, a sua condenação, sem nenhum risco. Mas, ao mesmo tempo, a própria perícia diz que o risco de queda do ex-presidente não é descartado. A gente sabe que ele já sofreu uma queda, isso ainda lá enquanto estava preso na Superintendência da Polícia Federal. O socorro demorou chegar ali mais de 12 horas depois, só depois disso é que ele foi fazer um exame para, de fato, confirmar que ele teve um leve traumatismo craniano. Então, Daniel, é uma negligência do Estado manter Jair Bolsonaro preso nessas condições, porque apesar da Polícia Federal, dos peritos alegarem que ele tem assistência médica e o próprio ministro Alexandre de Moraes alega que essa assistência é de 24 horas, ele não está o tempo todo ali acompanhado e corre o risco de novas quedas. Por isso digo que é contraditório. O ex-presidente Jair Bolsonaro vive uma espécie de tortura mesmo em tempos de uma democracia relativa. É inadmissível o que está acontecendo.
Basta comparar o histórico dele com de outros ex-presidentes que também estão cumprindo sentença e olha que no caso de Fernando Collor de Mello, ele responde e ele está cumprindo uma pena por corrupção, né? A gente está falando de um crime real e não de um crime, e aí me refiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão com base na delação de um homem que mudou a versão de seus depoimentos por mais de 10 vezes, totalmente corrompido, né? E algo que está mais do que evidente que se trata de um processo persecutório que persegue políticos de direita e que coloca o presidente Lula em vantagem neste ano, até porque Bolsonaro também foi determinado ali a ele por meio do Tribunal Superior Eleitoral que ele está inelegível. Nós temos que acompanhar agora o que vem de lá de fora. A oposição já recorreu a tribunais internacionais e a esperança, infelizmente, aqui no Brasil fica cada vez menor diante de um juiz de execução penal que se autodeterminou carcereiro também, né? E aí me refiro ao ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o risco cada vez mais aumenta, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa de cuidados esses que ele não vai encontrar no sistema prisional, Daniel. Pois é, Jair Bolsonaro, Berenice, completou um mês aí no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília, completou isso ontem, né? Chegou aos 30 primeiros dias nesse local, depois de ser transferido da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que fica relativamente próxima desse batalhão, do 19º Batalhão da Polícia Militar. E apesar de todos esses ocorridos, como você bem citou aí, nesse momento, obviamente, o principal foco, tanto de aliados quanto dos familiares, sobretudo depois desse laudo da Polícia Militar, apontando aí que, de fato, Bolsonaro sofre de comorbidades. Obviamente, falando desses problemas de saúde que requerem muitos cuidados especiais, o objetivo principal nesse momento ainda é a busca da prisão no regime domiciliar, mas mesmo assim, recentemente nós tivemos, como por exemplo, algumas manifestações, alguns apelos, a caminhada pela liberdade de Nicolas Ferreira, que inclusive deve visitar Jair Bolsonaro nos próximos dias. Sanderson também, do PL, mesmo partido do ex-presidente, também deve estar com ele. Os senadores Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, Carlos Portinho também, do PL do Rio de Janeiro, líder no PL do PL no Senado, todos esses devem visitar futuramente, muito em breve, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também autorizou uma outra visita, que é do deputado federal Guilherme Derrite, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando é que isso vai acontecer? Olha, Daniel, a autorização, pelo menos a princípio, só do deputado federal que está licenciado, ele é secretário de Segurança Pública em São Paulo, Guilherme Derrite, foi autorizado para o dia 25 de fevereiro, portanto, na semana que vem, vai cair bem numa quarta-feira. Os dias em que o ex-presidente pode receber visitas são na quarta e no sábado. Houve uma mudança, antes era na quarta e na quinta, porque os policiais entenderam que no sábado é um dia mais tranquilo e com menos movimentação. Mas é uma visita muito importante que faz parte de uma articulação política. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que preso, é ele quem dá as cartas dentro do PL. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, ele deixa bem claro, né, ele sempre, nesse sentido, não interfere nas escolhas de Bolsonaro, e a gente está em um momento de escolha, né? Quem é que vai disputar as cadeiras do Senado? Isso é muito importante. O Senado deve ter uma renovação de pelo menos 2/3, então isso nas contas dá 2 senadores por estado. A direita quer fazer o maior número de senadores para justamente poder ter mais traquejo, ter mais autonomia, né, e de alguma forma barrar esses avanços do Poder Judiciário via ministros do STF.
né, pedidos de impeachment que se acumulam na gaveta desses presidentes do Senado. A gente espera também que, com a renovação do Senado, Daniel, esses novos parlamentares, com essa renovação política, também saibam escolher os presidentes do Senado Federal. Afinal, são eles que colocam na gaveta ou em apreciação pedidos de impeachment, o que nunca aconteceu na história da nossa República, né? Todos os pedidos de impeachment protocolados até hoje foram arquivados. Não teve um com coragem para botar ali em apreciação para os senadores. E o Guilherme Derrite, ele já é apontado nas pesquisas em São Paulo, e, ao que tudo indica, será um dos candidatos da direita que se apresenta para o estado de São Paulo, candidato ao Senado Federal. Algumas pesquisas já mostram que ele está ali num empate técnico, o que me chamou muito a atenção, tá? Porque os concorrentes dele, sinceramente, inclusive eu vou acompanhar aqui no chat os comentários, mas ele tem ali como concorrentes a ministra Marina Silva e o ministro Fernando Haddad. E na sequência, depois dele, né, quem vem é o deputado Mário Frias, que também é do PL. Então, assim, acredito que se continuar tendo essa composição de concorrentes, adversários políticos para a cadeira do Senado, Guilherme Derrite vai vencer com folga e pode ser o senador da República por São Paulo a partir de 2027. Até porque sabemos que ele e Tarcísio fazem uma dobradinha, né? Muito boa. A gestão do governador Tarcísio tem tudo para se reeleger e não dá para acreditar que quem vota no governo para governador, né, no Tarcísio, vai votar, por exemplo, no Senado para Marina Silva. Então, assim, votou em um, é praticamente saber que é uma dobradinha também nas urnas eletrônicas, viu, Daniel?